E algo que nos chamou a atenção, a gente exibiu ontem uma reportagem do Joaquim Neto no Linha Direta com o Povo, ao meio-dia, na Rádio Sociedade News, programa que faz parte do mesmo grupo aqui do Bom Dia Feira, e me causou até uma certa estranheza, né? Uma denúncia grave, uma grave denúncia feita em relação ao transporte escolar em Feira de Santana por um vereador. Até aí tudo bem, faz parte do papel do vereador fiscalizar as funções e as execuções por parte do Poder Executivo. Só que o vereador governista, que colocou uma bomba assim em cima da mesa, acendeu o pavio e largou lá. Um vereador governista, o Isaías de Diogo. Isso foi o grande assunto de ontem na Câmara Municipal de Feira de Santana e no meio político aqui da cidade, né, Humberto? Bom dia. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia a toda a equipe. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui falando com vocês e todos os nossos ouvintes. Efetivamente, o que é de chamar a atenção, porque sendo um vereador governista, essa questão poderia ser resolvida de forma interna. E geralmente é assim, a gente não vai mudar a direção natural das coisas. Quem é governo, defende o governo. Os vereadores ou deputados que têm compromisso com o governo que apoia, não vai ficar também calado. Sente os problemas, indica soluções, mas fala internamente com o gestor. A oposição faz estardalhaço, também está certíssima. No papel dela não vai ficar trocando figurinha com o mandatário. Está errado, bola para frente nos microfones e nas outras mídias todas. Pois bem, mas Isaías ontem tem acontecido isso muito constantemente na Câmara, ultimamente, de um ano para cá. O pessoal vai e acusa os próprios governistas. Nesse caso aí de hoje é um caso grave, porque o transporte escolar, olha, eu tenho dito quando eu tenho oportunidade, a maior corrupção do Brasil não foi a Lava Jato. Não foi a Lava Jato. A maior corrupção do Brasil, ela ainda existe não vou dizer todas, mas na grande maioria das prefeituras brasileiras. Não são todas, é só uns 95%. Pois é. Aí você diz, Humberto, por que 95%? Não bota logo 100%? Porque se alguém vem me questionar aqui, eu digo, não, rapaz, você está no 5%, sua prefeitura está fora disso. Eu dou um migué no cabra. Bem, pois é. Então, o que acontece? E digo, a grande maioria, nem em merenda escolar, fardamento escolar, além de obras de infraestrutura, mas especificamente no setor de saúde, tem lambança mesmo na grande maioria das prefeituras brasileiras. Pois bem, e transporte escolar é um dos campeões dessa vertente de desvios. Por exemplo, esse ano, meados do ano, 16 cidades da região de Vitória da Conquista envolvidas em fraudes no transporte escolar, no volume de 71 milhões de reais. Não é pouca coisa, gente. E chega um vereador em feira e faz uma denúncia sobre transporte escolar, o que é que linka logo assim, 16 lá no Oeste. No fim do ano passado foi na região Nordeste, de Juazeiro, aquilo ali, mais 40 e tantos milhões, e é uma baba mesmo. Pois bem, e ele diz aqui, os ônibus escolares de propriedade da Prefeitura de Feira, parte deles ficam parados para favorecer empresários que detêm o contrato com a Prefeitura para esse transporte escolar. Isso não é grave, isso é gravíssimo. É claro que a situação, até nós da imprensa, podemos chegar para minimizar o impacto de uma denúncia governista, dizendo, você não está fazendo isso só porque o dono de um dos ônibus que fazem parte desse leque de empresários que fazem o transporte escolar de Feira de Santana está pedindo o seu mandato porque ele é seu suplente. Isso é outra história. Não invalida a denúncia. Ela tem que ser perseguida e apurando para que se resolva o problema. E uma coisa que a gente tem que deixar claro. O prefeito Colbert, como foi seu antecessor, é cuidadoso e manda verificar isso. Agora, tem que verificar e divulgar depois o resultado. Não é fazer uma comissão para tentar levantar o problema e morreu. Nós não cobramos, nós somos lerdos às vezes, da imprensa, eu digo nós, que é um papel nosso esclarecer, e os gestores esquecem de dar o resultado.
Pois bem, isso é para ser apurado. Feira de Santana chegou a ter 54 mil alunos registrados no Ministério da Educação, ainda no governo Tarcísio Pimenta. Desceu para 52, desceu para 50, 50 e agora parece que tem 48, 49 mil alunos, não chega a 50. E o valor do transporte aumenta? O contrato? Mantém? Algum erro. Não tinha nenhum ônibus escolar, chegaram 10 no governo Tarcísio. Passou 1 ano e meio, os ônibus pararam no fundo do Parque do Saber, no governo de Tarcísio Pimenta, estou dando aqui, com o argumento que estava faltando uma licitação para pagar o emplacamento e o seguro do veículo. Que você chega em qualquer locadora, quer o preço aqui desse veículo, ele te dá na mesma hora, você paga o boleto, está resolvido o caso. Mas passou 1 ano e meio. Não é indício de favorecimento? É indício de favorecimento. Porque não justifica 1 ano e meio ficar sem emplacar um carro, argumento para o carro ficar parado e a iniciativa privada ganhar o dinheiro. Então, isso é grave. A prefeitura tem que apurar, se torna imperativo. E não é porque é governista e é mais grave a denúncia, porque vem com um fundo de verdade muito grande, maior do que um oposicionista. Não, isso é jogo de oposição. Então, é uma situação que deixa-nos todos nós preocupados, porque é dinheiro público que tem que ter o zelo. E eu sei que o prefeito tem dado essa demonstração desse cuidado e tem que tomar as providências para esclarecer o fato. Agora, essa discussão vindo de um vereador governista, o que torna isso mais grave, como você falava, nos leva a uma outra discussão também, Humberto, a respeito do tamanho do apoio que o prefeito Couber Filho tem dentro da Câmara Municipal de Feira de Santana. Aí eu vou resgatar um fato recente que aconteceu. O orçamento do município foi votado e aprovado, porém, não no dia em que a sessão aconteceria. No dia em que a sessão aconteceria, tudo bem que foi uma volta de feriado e tudo mais, mas eu falava isso até no próprio Linha Direta com o Povo, que isso era muito simbólico. No dia da Câmara Municipal de Feira de Santana, que tem 21 vereadores, não é isso? 21. 21 vereadores, dos quais só 2 são oposicionistas, o Alberto Nery e o Zé Filé. Não, Torinho já é oposicionista. Aliás, 3, né? A gente brincava no início dizendo que ele era de situação e batia no governo, mas já não era mais. Aí decidiu aquele ato, quem sabe se não volta. Acabou mas 3. Ele é oposicionista mesmo, são 3 oposicionistas. Mas é uma maioria gigantesca, né, que os vereadores governistas representam dentro da Câmara. E, de repente, no dia de votar o orçamento do município para 2020, não acontece a sessão por falta de quórum. Os vereadores, na sua maioria governistas, porque a maioria é governista, não foram à sessão para votar. No dia seguinte aconteceu a sessão, votaram e aprovaram o orçamento do município para 2020. Mas eu achei isso muito simbólico. Tudo bem que tenha sido uma volta de feriado, mas, ao meu ver, não justifica não se ter uma sessão para votar um orçamento do município, que é tão importante, por falta de quórum. Aí, a provocação é lhe fazer. Qual o tamanho do apoio, dentro da base governista, inclusive, que o prefeito Couber Filho está tendo na Câmara Municipal de Feira de Santana? Olha, nesse caso aí, a situação é diferente. Primeiro, vou dizer, para mim é mais grave, depois de um feriadão, porque todo mundo está descansado, em tese. É verdade. Ninguém ia ficar em água o tempo todo, ou tempo nenhum. Bem, então, tinha que estar descansado, então não é motivo. Porque chegou no dia anterior, descansou, perna para cima para tirar o inchaço, que é aqueles que têm mais uma idadezinha e tal. Pois bem, então não foi isso. Ali foi falta de cuidado dos faltantes em inobservância do horário regulamentar da abertura. E só pode abrir com, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Então, ali foi falta de cuidado com o relógio. Não foi indignação com o prefeito, não foi para dar uma pressão no prefeito, não foi. Isso aí eu isento os vereadores quanto a isso. Mas foram desatenciosos com o seu compromisso de cumprir o horário de abertura. Vereador, nem nenhum deputado pode chegar à sessão só na hora da votação, porque se não tiver, corta o ponto não, como o presidente cortou ponto de alguns vereadores agora neste mês. Isto é um fato que tem que se entender, que eu defendo sempre. O vereador, o deputado, trabalha muito mais fora das sessões, ali é lugar de discurso mesmo, mas tem que ter atenção ao seu dia de trabalho. São 3 dias no plenário,
Então, não toma a semana toda, pode cuidar das atividades parlamentares fora disso, mas não pode faltar a sessão. E tem que participar da abertura. Até entendo que poderiam fazer um rodízio, dizer, não, vamos chegar aqui 14, faltam 7 até chegar mais uns 15 minutos, 20 depois do horário, mas de uma vez só. Como aconteceu naquele dia. 15 vereadores faltaram, não pode acontecer. É ruim para a casa, é ruim para a imagem dos próprios vereadores. Mas não fizeram como forma de fazer uma pressão ao prefeito, que era o dia do orçamento, porque votou no outro dia por unanimidade. Pois é, ficou realmente feio para os senhores vereadores. Ficou mesmo. Ficou feio. E foi bom e importante essa sua análise, até porque você vive o dia a dia da Câmara, para poder e ver, quem vive o dia a dia da Câmara, ouve muita coisa dessas conversas de bastidores, né? E foi importante isso porque gera essa impressão, aí fica feio duas vezes para o vereador, porque se o vereador é governista e tem esse compromisso com o prefeito de estar ali, né, por ser governista, embora ele não tem mãos e pés atados, mas ele tem o compromisso de estar, de certa forma, defendendo o governo, e ele não vai para aprovar por um descuido de horário, ele também se queima com o prefeito. Né? E eu estou falando isso aqui, embora seja ouvidor da Câmara, portanto, parte da casa, e por uma indicação do presidente, mas com o apoio dos vereadores, estou nesse cargo de ouvidor, eu aproveito. Agora, nem sempre a gente pode, nem tem tempo de fazer reuniões diárias, ou até mesmo semanais, para dizer, olha, a gente está ouvindo isso aí do clamor das ruas. Não é? Eu faço esse papel, eu transmito. Quanto para um vereador, outro, uma coisa aqui, às vezes um debate mais acalorado, gente, paciência e calma, a gente tem uma relação muito boa, eu tenho um pouco de experiência, eu sou da negociação, da conversa, então converso muito. Quando eu falo isso aqui, é porque eu sou clamor das ruas, então eu estou dizendo assim, para eles não reclamarem de mim, os que reclamam, que tem, porque eu estou alertando que falam e não falam bem quando há um episódio como esse. Claro. Mais ou menos assim. Humberto, terça-feira temos muito mais a discutir. Aliás, sempre temos muito mais a discutir a respeito da política de Feira de Santana, né? Rapaz, política, ela é efervescente. Então, como borbulha sempre está quente. Então, não vai faltar assunto nunca, jamais. É todo dia, o dia todo. Um abraço, um bom dia para todo mundo e até a próxima terça-feira. Valeu, Humberto Cedrais, com a sua